Boa noite, pessoal, tudo bem? Ficamos um pouquinho fora, né? Distante, tive um problema gástrico, hoje já tá melhor. Vamos dar continuação no edital da Guarda Municipal, que parece a prova já foi marcada. A gente estava trabalhando direito penal, a última aula seria de crime contra a administração pública. Eu vou trabalhar não só o funcionário público, como o que não é funcionário público, particular, né? O meu nome é Juscelio, eu sou advogado, dou aula de processo civil também no curso preparatório, nível superior para oficial da Marinha. Falando nisso, dou aula no curso Adonai, prepara especificamente para a carreira militar, também tem para a área de sargento e tal. E é isso, vamos trabalhar hoje sem mais delongas, eu tenho bastante questões aqui para trazer para vocês, para a gente encerrar, e eu começar com o direito administrativo, que é a outra demanda, eu já expliquei aqui, que eu venho aqui atender uma demanda do meu irmão e acabei trazendo para todos que tiverem interesse de prestar a prova, prestar concurso para carreira da área de segurança. Pode ser da Guarda Municipal, que é o caso, mas está aberto aí para Câmara de São Gonçalo, no caso a Guarda aqui é de São Gonçalo, Polícia Civil está vindo aí, DEPEN, tá certo? Dá para vocês aproveitarem o conteúdo e fazer essas provas, também um porquê, não se iludam, o fato de ser nível médio não significa que não tem questões, eu vou trazer aqui para vocês vão ver que é questões de nível superior, tá certo? Sem mais delongas, vamos lá, vamos começar com questões, né, crimes contra a administração pública, vamos lá. O crime de peculato, bom, começa logo de cara com o crime de peculato. O crime de peculato está no 312, né? Aquele que se apropria usando, o que é importante aqui, eu sei que você já leu, já teve aula sobre isso, a gente está fazendo um resumo. Mas o que é importante aqui? Aliás, resumo através de questões. Você sabe sobre peculato. É o cara que usa da função pública dele, leia-se, função pública não significa só o servidor público, né? O próprio Código Penal diz o que é para ele um cara que exerce função pública. Pode ser o seletista, CLT, pode ser o empregado público, tá certo? Ele não quer saber, ele usa da função que ele exerce para se apropriar de um determinado bem que está ali ao seu poder, né? Na sua guarda, por exemplo. Tá certo? Aí existe várias modalidades de peculato que a doutrina divide. O próprio código já nos traz, mas a gente tem peculato furto, roubo, peculato apropriação, furto, estelionato, tá certo? Vamos lá. O crime, deixa eu trazer aqui para vocês que eu coloquei aqui o código apenas para começar. Ó, crime de peculato. Apropriar-se funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, isso aqui você tem que saber, móvel, público ou particular, é isso que você tem que entender, de que tenha posse em razão do cargo, como eu te falei, da função que ele exerce, não significa ser empregado ou servidor público, é do cargo, e eu vou te trazer, por exemplo, agente honorífico, tá certo? O mesário comete também. Ou desviá-lo, peculato desvio, em proveito próprio ou alheio. Detalhe, esse desvio é em proveito próprio ou alheio. Não confunda esse desvio com crime de desvio de verba, que é em proveito à própria administração pública, que, ao meu ver, pouco utilizado. Ou factível, digamos assim, né? No máximo você tem lá no máximo você vai ter lá em direito administrativo a predestinação. E aí a predestinação, você tem a predestinação lícita e a ilícita. Direito administrativo é o próximo conteúdo que a gente vai trabalhar, tá? Então vamos lá. O crime de peculato, aí ele vem, letra A. Doloso, caracteriza quando dá a desvio de verba pública, já falei para você, tem o próprio crime de desvio de verba pública.
Culposo, caracteriza quando o funcionário público apropria-se de dinheiro que, no exercício do cargo, recebeu em erro de outrem. Não, isso é peculato. Aqui, esse peculato que é um peculato estelionato, tá certo? Isso é doloso. Letra C, doloso. Não pode ser praticado em detrimento do patrimônio de empresa pública. Acabei de falar, um seletista trabalha numa empresa pública. Ou sociedade de economia mista. Ele é seletista. Se você vê lá em direito administrativo, ele pode cometer, sim. Culposo. Não se caracteriza quando ocorre a reparação do dano após a sentença irrecorrível. Não é isso. Lá, eu não vou ter como aqui, tá voltando ao código toda hora para te mostrar, mas no crime culposo, no peculato culposo, se você ressarce o erário ou repara o dano que você acabou causando sem dolo, você não teve intenção. Antes da sentença transitar em julgado, extingue a punibilidade. Antes. Aqui ele fala sentença irrecorrível, sentença transitar em julgado, tá certo? Que ela passa a ter a situação de irrecorribilidade. Com algumas ressalvas, que não é o nosso caso aqui, você vai ver em processo penal. O dano após, isso aqui está errado, é antes, porque após ele tem sim um benefício, reduz a metade a pena, beleza? E a nossa resposta vai ser a letra E. Então, vou botar aqui, letra E, né? Doloso não exige prévio reconhecimento do fato em processo administrativo. O que isso quer dizer? Ele está dizendo o seguinte, olha, não é preciso ter processo administrativo para que ele seja punido no penal. Os três, você também aprende isso em direito administrativo, que os três são independentes. Administrativo, a via administrativa, o servidor é punido administrativamente. Ele pode ser punível civilmente, que é reparar o dano, indenização, inclusive, né? E ele pode também ser punido na criminal. Inclusive, saiu sentença aí, que é jurisprudência, no sentido de usar o que for no processo penal, a prova usada lá, emprestada, e trazer para o processo administrativo, beleza? Então, a resposta, a letra E. Vamos lá que eu me alonguei aí, né? A respeito do peculato doloso, é certo que, vamos lá, estou na 2. A posse do dinheiro, valor ou bem, a posse do dinheiro, valor ou bem pelo funcionário público é indispensável para a caracterização dessa infração penal. Ela é indispensável. Ora, não, o próprio delito diz, né? O próprio artigo do 312 eu acabei de ler para você, se apropriar, né? Tomar posse e tudo mais. Então, a letra A está errada. A reparação do dano, olha, lembrando, ele está falando de peculato doloso, ok? Está falando de peculato doloso, não é culposo. Então, a reparação do dano, se ocorre antes do trânsito em julgado da sentença, estima a punibilidade, não do doloso, acabei de falar, é do culposo. Então, se liga aí, você já deve ter visto isso. O carcereiro que se apropria de objeto do preso não pratica esse delito, por tratar-se de bem particular. Ora, nada a ver. Primeiro que o sujeito lá está sob a guarda dele. Né? Sobre a guarda dele, o bem pode estar sob a guarda dele. E segundo, quanto particular também. Se você vai numa repartição pública, esquece seu celular lá, e o cara que trabalha lá, exercendo função lá, ele se aproveita de estar ali porque exerce função, ele se apropria do seu celular, é peculato. Não é porque é particular. Beleza? Continua sendo peculato. Comete esse delito policial que subtrai um toca-fitas de veículo particular estacionado na via pública. Essa daqui é a única casca de banana, assim, que a gente pode ver. Por quê? Olha só. Olha aqui. Não é porque o policial ele está fardado, está trabalhando, que ele vai cometer peculato. Se você tirar a condição dele, lembrando,
Ele exerce função. Se você tirar a função dele de policial, ele for um particular que está passando na via pública e vê lá o carro estacionado, e ele pegaria do mesmo jeito? Pegaria. Poderia cometer do mesmo jeito. Então, isso é furto mesmo, não interessa se ele está fardado. Lembrando, o 312 é bem claro, na sua posse, sobre a sua guarda. Se ele apreende o veículo por algum motivo e no meio do caminho rouba, ou melhor, furta, aí sim ele comete peculato. Por quê? Porque está sob a guarda dele. Beleza? Então, não caia nessa casca de banana. A gente vai ver outra situação mais à frente. O particular, no caso de concurso de agentes, responde por esse delito se sabia que o autor era funcionário público. Olha só. A resposta é a letra E. Mas tem umas coisinhas aqui que eu tenho que lembrar para você. A gente estudou lá em direito penal, e eu cheguei a comentar isso, que concorre para o crime, né, aquele na medida da sua culpabilidade, etc. É a teoria que a gente chama de teoria monista, pelo mesmo fato. Por um fato, você comete um crime, beleza? Certo. E a gente também viu que não se comunica condição pessoal, salvo aquela condição que não tem como deixar de ser, de se estender àquela pessoa, né? Aquela questão peculiar a ela. Assim, o que acontece? Essa condição de funcionário público é especial, ela vai se estender ao particular. E o que acontece? O particular também comete o crime de peculato, mesmo não sendo funcionário público. Tá certo? Essa condição especial dele não vai na regra, vai na exceção. Salvo se for elementar do tipo. Se lembra? Se é elementar, ela comunica ao particular. Não comunicaria se não fosse elementar. E isso aí é elementar. Aqui nós estamos estudando crime cometido pelo funcionário público. De uma forma, aquele que exerce função pública. Eu não gosto nem de falar funcionário público, você já liga logo concursado. É aquele que exerce função pública. Então, letra E. Vou marcar aqui. Questão número 3. Um policial olha só, mesma situação lá, um policial, durante a ronda noturna, subtrai para si o toca-fitas de um veículo que estava estacionado na via pública. Nesse caso, o policial responderá pelo crime de, já vimos, né? Furto. Mais uma vez, por que ele comete o crime de furto? Porque ele está passando, ele vê o carro, para aí, vai lá, furta o toca-fita. Aquilo ali, ele não, toca-fita, olha, isso é antigo, né? Mas fazer o quê, né? Levou lá, toca-fita é antigo, né? Década de 80. Mas ele foi lá e parou e deu um jeito de entrar no carro e pegar. Isso é furto. O carro não está no poder dele, não está na posse dele, tá certo? Eu vou abrir de novo o 312 depois, você dá uma olhada lá no 312 e você vai ver que caracteriza o peculato é estar na posse, se apropriar de bem móvel, usando da condição de funcionário público, né? De exercer a função pública. Pode ser, se você tirar a condição de policial, qualquer um na qualidade dele, pega. Agora eu te pergunto, se esse carro está estacionado lá no depósito público, esse policial entra lá se valendo de policial, porque ele está rebocando um veículo e tal, ele olha e furta lá no pátio. Aí é furto? Não, aí é peculato furto. Ah, por quê? Porque ele entrou lá se valendo da função dele de policial. Um particular como a gente não entraria. Beleza? Vamos para a questão número 4. Então, a 3, letra A, furto. 4. Rodolfo, empresário, presidente de uma empresa de engenharia,
atua em parceria com Felipe, prefeito de um determinado município brasileiro, e ambos conseguem desviar em proveito próprio a quantia de R$300 mil da verba destinada à construção de uma escola do referido município. Olha só, ele desviou em proveito próprio. O caso aqui é em proveito próprio ou alheio. Beleza? Ele está desviando em proveito próprio. Eu tinha comentado com vocês lá atrás que o crime de desvio de verba pública é em favor da administração pública. Uma espécie que você viu lá em direito administrativo, predestinação. E detalhe, se você pega o valor lá, era para a escola, você monta o hospital, predestinação lícita. Beleza? Então vamos lá, vamos para o crime aqui, volta para o crime. Já viu que minha próxima aula é direito administrativo, né? Então vamos lá, prefeito em conluio com o Felipe, em parceria com o Felipe, né? Empresário. Responderá por crime de peculato, mas ele pergunta aqui, Rodolfo, né? Rodolfo é empresário, então é o Rodolfo. Ele responderá por crime de peculato. Segura. Não responderá por nenhum delito, pois não é funcionário público. Vai naquela questão que eu te falei. O prefeito é funcionário público? Ele exerce função pública? Exerce. Ele está se valendo do cargo para desviar o dinheiro? Tá. Rodolfo, é funcionário público? Não. Porém, um particular que está em conluio. É coautoria isso aí. Tá certo? Então, o que acontece? A elementar do tipo aí, a elementar, condição elementar do Felipe prefeito, é isso? Atua em parceria com o Felipe prefeito. Prefeito que é um cara que exerce função pública, essa elementar de função pública vai se estender a Rodolfo. E aí é quando um particular responde por peculato. Então, a resposta aqui é letra A. Não se esqueçam disso. A elementar do tipo acaba... A condição do ser funcionário, que é atrelado ao Felipe prefeito, que exerce função pública, ela vai se elastecer e vai até Rodolfo. Por quê? Porque está se valendo com um detalhe imenso que você tem que ter. O Rodolfo tem que saber que Felipe é prefeito. E, olha, não tem como ele não saber que Felipe é prefeito. Não tem como o Rodolfo aí não saber que o prefeito não é... que o Felipe não é prefeito. Prefeito, público e notório. Ou seja, o que eu quero te dizer? O particular tem que saber que o cara é funcionário público, está se valendo dessa função. Está se valendo do cargo dele. Ele tem que ter esse liame subjetivo, ele tem que conhecer. Caso contrário, ele não responde por peculato. Beleza? Vamos lá, letra A, então, né? Quanto ao crime de inserção de dados falsos em sistema de informação, é correto afirmar, deixa eu marcar outra lá. Esse tipo penal não alcança a exclusão indevida de... Não, olha só. A inserção de dados falsos é incluir, né, o tipo penal dele, incluir, mas também excluir também. Fazer inserção. Tá certo? Então, isso aqui está errado, basta você ir lá no tipo penal 313A e você vai ver que excluir, né, exclusão indevida, também caracteriza o delito. Letra B. A consumação independe da ocorrência de efetivo prejuízo para a administração pública. O que acontece? É verdade. O problema é que se resultar prejuízo, tem aí um agravante nessa pena, né? Tem um aumento na pena. Está no 313B, ok? Depois vocês dão uma olhada. Então, a resposta aí já é da B, tá? Mas vamos para outra aqui. Só pode ser praticado por funcionário público autorizado? Não. Pode ser um não autorizado também.
a operar com sistemas informatizados, não admite coautoria e participação, inclusive se ele emprestar a senha. Esse tipo penal não alcança a conduta do funcionário público que facilita também, facilitar a inserção de dados falsos é crime também, tá certo? Inserir ou facilitar. O dolo é genérico? Não, ele requer um dolo específico. Isso está lá no final do 312A. Está lá no final do artigo, tá certo? Ele põe lá, com fim específico, com a finalidade de causar e tal. Quando você vê isso no tipo penal, é porque ele tem finalidade específica. O dolo não é genérico. Essa aqui é a parte mais difícil da questão. É a mais complicada da questão. Você saber distinguir o que é genérico e o que é específico. Tá certo? E, no caso, ele exige dolo específico. Por quê? Porque o fim de agir está no próprio artigo. Vai ser difícil eu ficar aqui abrindo o artigo para vocês, vai demorar demais. Depois vocês dão uma olhada lá. 313A, tá? A finalidade, então. Então, a resposta é a letra B de bola. 6. No crime de corrupção ativa, a vantagem indevida... Bom, aqui é o crime praticado por particular contra a administração pública. Nós estamos em corrupção passiva. Fazendo um passando rapidinho, corrupção passiva, ativa e concussão. Concussão, verbo exigir, tá certo? Ele exige para praticar um ato que ele, inclusive, é da obrigação dele, ele exige, tá certo? Um valor, pecúnia, beleza? Há doutrinadores que até favores sexuais também estão no bojo disso aí, beleza? Corrupção ativa, que é o que está pedindo aqui. Ou você oferece ou você promete. E eu vou dirimir isso quando chegar numa questão que tem os dois, porque tem uma situação bem peculiar aí que eu tenho que trazer e lembrar para vocês. E na corrupção passiva são 3 verbos, tá certo? Solicitar, aceitar e... Solicitar, aceitar, tem mais um. Solicita, aceita, exige a concussão, oferecer, receber. Solicitar, aceitar e receber, beleza? Por que isso é importante que você grave? Corrupção passiva são esses 3 e corrupção ativa é oferecer e prometer. Por quê? Porque é o seguinte, nós temos aí uma exceção à teoria monista. Nós chegamos a comentar. Para resumir rapidinho, teoria monista é que para um fato só pode ter um crime. Tá certo? E a teoria dualista, essa teoria, ela permite que haja num fato 2, 3, 4 crimes. Mais de um crime, beleza? O nosso código tomou como doutrina a teoria monista, para cada um fato, um crime. Isso aí, corrupção ativa e passiva, ela é uma exceção. Só que você tem que tomar muita atenção, porque tem várias questões que botam o seguinte, para que haja corrupção ativa tem que ter passiva, para que haja passiva tem que ser ativa, nada disso. Tanto um ou outro não faz, eu vou te dizer. Um policial, infelizmente eu tenho que dar o exemplo de policial, né, que é o mais corriqueiro, mas o policial vem lá, te dá uma blitz tal, para não te levar preso, para não apreender seu veículo tal, ele vai, solicita, te fala assim, ó, me dá tanto. Aí você pega, me dá tanto que eu te libero, você vai dar. Eu pergunto a você, cometeu o crime policial corrupção passiva? Sim, ele solicitou, beleza? Solicitar, receber, não é isso? E aceitar, beleza? E o particular que deu o dinheiro, ele comete corrupção ativa? O que você me diz? Não, eu não falei para você que o verbo dar tipifica o crime corrupção ativa? Eu te falei oferecer e prometer. Eu não te falei dar. Então, se você dá, você não cometeu corrupção ativa. Agora, ele cometeu corrupção passiva.
Então, você bota logo na cabeça que um não vai implicar necessariamente o outro. Agora, se eu ofereço e ele aceita, ele recebe, eu cometo corrupção ativa e ele comete corrupção passiva. E aí vem a exceção da teoria monista, porque num fato, né, quando eu ofereci e ele aceitou, um fato só, dois crimes, corrupção passiva e corrupção ativa. Beleza? Apenas esse foi o passando aí, vamos lá. No crime de corrupção, você já deve ter visto isso na sua aula de penal, eu peço VN aqui, peço licença. No crime de corrupção ativa, a vantagem indevida deve ser recebida pelo funcionário público. É indevida, ele está dizendo recebida. Veja, deve ser recebida. Ora, para cometer a corrupção ativa, basta oferecer. Se o sujeito recebe, é porque ele comete corrupção passiva, mas ele pode não aceitar, ele pode chegar e te prender, no caso, no exemplo que eu te dei. Ele cometeu corrupção passiva? Não. Beleza? Então, deve ser recebida pelo funcionário? Não. É crime formal, basta oferecer. Então, deve ser concedida ao funcionário público? Não, não precisa ser concedida. Simplesmente oferece, promete. O ser concedido, chegar efetivamente a entregar, é exaurimento do crime. Vamos lá. Olha só, aqui está dizendo o seguinte: deve ser concedida a funcionário público. Claro, é crime de particular contra funcionário público. Eu interpretei receber contra um funcionário público. Não, é concedida a funcionário público. Sim, você só comete corrupção ativa contra, ou, aliás, é crime de particular contra a administração pública. Pode ser oferecida, aí é que está, pode ser oferecida a funcionário público, deve ser oferecida a funcionário público, né? É exigida pelo funcionário público, não, exigir é concussão, é solicitada, isso aqui é corrupção passiva. Então, nós estamos na questão, letra C, pode ser oferecida a funcionário público. Tá certo? É essa a intenção. A corrupção ativa, ela pode ser... tem uma situação estranha nessa questão. Aqui o gabarito, nós vamos trabalhar com a letra C, mas é estranho essa deve ser concedida a funcionário público. Talvez ele esteja considerando funcionário público concursado, que pode ser oferecida a funcionário público só se ele estiver trabalhando com o verbo oferecer, no caso corrupção ativa, oferecer e prometer. Então, o fato é isso mesmo, é isso mesmo. Eu fiz a interpretação errada, peço desculpa. O fato de conceder não significa que necessariamente não é necessário conceder para que haja a corrupção ativa. Ou seja, como eu disse, é crime formal, o conceder, entregar, é necessariamente, como ele bota aqui o verbo deve, é porque tem que ser entregue, não necessita, basta meramente oferecer. Por quê? Porque do outro lado o cara pode não receber, então não foi concedido. Beleza? Talvez seja isso aí, eu acho que é isso que a questão está interpretando. Então, a resposta é a letra C de casa, ok? Vou até mudar aqui, gabarito, letra C de casa. Vamos para a questão número 7. Lembrando, é crime formal, tá certo? Também conhecido de mera conduta. Basta oferecer, já está em corrupção ativa, você já pode ir preso, em flagrante. Dentre outros, considera-se funcionário público para os efeitos penais. Olha, aqui é uma questão meio complicadinha para você, ao meu ver. Por quê? Porque ela mexe com o munus público. O que é isso, munus público? Inventariante, tutor,
Aqui a pergunta é, dentre outros, considera-se funcionário público, tá certo? Para efeito penal. Assim eu vou entender também a questão. Perito judicial, a resposta é essa, porque, olha só, curador e síndico também não. E essas pessoas aqui, ó, elas exercem munus público. Sabe o que é isso? Munus público. O juiz nomeia. Você não tem obrigação de aceitar. O juiz te nomeia inventariante. Você não é obrigado a aceitar. Tutor dativo. Você é tio de 2 crianças, ele te nomeia tutor. Tá certo? É um munus público, é um trabalho público que você está fazendo, que você está atendendo a sociedade de alguma forma, que ele achou ali que não tem outro para fazer. Beleza? Isso dá o nome de munus público. Então, aqui o único que tem comprometimento é o perito, porque ele comete crime de falso testemunho, se ele for testemunhar e distorcer os fatos. Na perícia, ele versar mais para um lado para o outro, sabidamente que está errado, tá certo? Aí ele comete. Inclusive, tem o perito judicial mesmo, concursados. Né? A grande maioria dos tribunais não trabalha com concursado, ele é inscrito. Então, a resposta aqui é a letra C de casa, tá? No crime de concussão, a circunstância de ser um dos agentes funcionário público, olha só, um dos agentes no crime de concussão é funcionário público, é isso que ele está te dizendo. Olha aqui aquela situação que eu falei com você, ó. Não é elementar do crime? Claro que é. O fato de ser funcionário público é elementar do crime. É elementar, beleza, comunicando-se ao concorrente particular, ainda que este desconheça a condição daquele. Ou seja, você não sabe que o cara é funcionário público, como é que você vai cometer o crime junto com ele, né? O crime de concussão junto com ele? Você tem que saber que ele é funcionário público. Por isso, a elementar se comunica com você. Tem que ter esse liame subjetivo. Você tem que conhecer a condição do cara de funcionário público, de exercer função pública. Então, isso está errado. Letra E, é elementar, mas não se comunica. Acabei de dizer que se comunica. É elementar, comunicando-se ao concorrente particular, se este conhecia da condição daquele. Muito cuidado. Tem que conhecer, tem que ter esse liame subjetivo do particular com o que está exercendo função. Beleza? Então, a resposta é a letra D. Não é elementar, já disse que é elementar. Vamos para a questão de número 9. A vantagem devida obtida pelo funcionário público só caracteriza o crime de concussão quando? Olha, o verbo da concussão. Letra A, exigir, né? O verbo da concussão, não tem para onde correr, é exigir. A gente falou que solicitar, aceitar, oferecer e receber. Solicitar, aceitar e receber é passivo, oferecer é ativa, corrupção, certo? Então, resposta letra A. Sem mais delongas, que essa foi muito fácil, onde caiu ela? Auditor fiscal, tá vendo? Nível superiorzaço mesmo. Não constitui crime praticado, esse concurso de auditor fiscal é muito difícil. Não constitui crime praticado por funcionário público contra a administração em geral. Ele quer saber se você conhece os crimes, né, contra a administração em geral praticado por funcionário público. Lembrando, praticado por funcionário público. Então, ó, facilitação de contrabando e descaminho. É facilitação. Não é o crime de contrabando e o crime de descaminho. Beleza? Então, isso aqui, ele pertence, ele quer o não. Não constitui crime praticado por funcionário público. A condescendência criminosa, com certeza. Né? Aquela condescendência que o companheiro lá vê que o cara está cometendo um crime e deixa quieto. Tráfico de influência, segura. Advocacia administrativa, cuidado, advocacia administrativa não tem nada a ver com ser advogado, com fazer, às vezes, de advogado, tá certo? Ele usa da condição de funcionário público, do seu cargo, de conhecimento da administração pública, para cometer a advocacia administrativa, ou seja, resolver, não necessariamente uma situação sua que seria ilícita. Por exemplo,
eu tenho uma loja e preciso que ela seja regularizada. Aí eu peço para o fiscal me ajudar nisso. O que o fiscal faz? Ele é antigo, ele conhece, ele sabe o que tem que ser feito. Quem que ele vai lá? Ele vai lá, agiliza a documentação, vai, fulano, vê isso aqui para mim, esse fulano, pô, me ajuda aí, ele vai mais rapidinho, pau, consegue. Todo mundo sabe, no Brasil é muito difícil conseguir o habite, a permissão em definitivo para abrir. Quantos não funcionam temporário? Depois criminalizaram lá a Boate Kiss, né? Ah, porque estava com temporário. Meu amigo, temporário é de eterno, não dê bola não para você ver. Então, é isso que acontece, acaba ocasionando, a gente dificulta para vender facilidade, né? É o que a gente vê na prática e nos jornais. Mas a advocacia administrativa é isso, o cara vai lá, agiliza para você. Era ilícito você querer o alvará de funcionamento? Não, não é ilícito. Mas o fato dele ir lá e agilizar isso, de alguma forma advogar para você, entre aspas, por isso o crime é advocacia administrativa, comete o crime, certo? O extravio, sonegação, inutilização de livro ou documento, isso é um crime à parte, dentro da administração pública, cometido por servidor público, por funcionário público. O tráfico de influência é que não, tá certo? O tráfico de influência é praticado por particular no 332. É tentar influir na decisão do ato lá do servidor público para obter algum tipo de vantagem. Beleza? Então, letra C de casa. 11. A caracterização do crime de advocacia administrativa exige que de novo, advocacia administrativa, abre o olho para esse crime. O funcionário público atue através de interposta pessoa que apareça ostentivamente como procurador. Não é por interposta pessoa, é o funcionário público que faz às vezes. Não é por interposta pessoa. Agente, além de funcionário público no exercício de suas funções, seja advogado. Não requer, como eu já disse, ser advogado. Pelo contrário, o advogado não pode advogar sendo funcionário público. Tem impedimento pela ordem dos advogados, tá? Interesse privado patrocinado perante a administração pública seja ilegítimo. Acabei de te falar. Pode ser um interesse legítimo. O alvará não é um interesse legítimo e assim mesmo comete crime. O funcionário público atua com a finalidade de obter vantagem, não obstante a simples amizade ou outro sentimento pessoal. Olha, não é o funcionário público atue com a finalidade de obter vantagem, não obstante a simples amizade ou outro, não é isso. Ele pode não estar recebendo nada, ele está indo só ajudar, entre aspas, mas tem um sentimento pessoal ali. Então, não é obter uma vantagem indevida, não fala-se isso lá no artigo. Agente, além de ser funcionário público, vale-se das facilidades que a sua qualidade de funcionário público lhe proporciona para resolver o problema. É isso que acontece. Valendo de ser funcionário público, a facilidade que ele tem, a entrada que ele tem lá. Beleza? 12. Vou passar aqui, deixa eu marcar. Quem patrocinar direto ou indiretamente interesse privado perante a administração pública, cara, eu acho que eu cometi um erro aqui, eu acabei replicando, 11 e 12 são iguais. Vocês me perdoem aí, partiu crime de advocacia administrativa. Não. É a mesma coisa? Não, é outro. Desculpa aí. Quem patrocinar direto ou indiretamente interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário público, olha, ele está na literalidade do código, está aqui, ó, pratica o crime de advocacia administrativa. Lembra que na questão lá ele fala, atua em facilidade obter vantagem, e eu disse que estava errado? Está aqui, ó, vê se tem escrito isso. Não tem nada com vantagem.
quem patrocinar direto ou indiretamente interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário público. Ele não diz que tem que ter interesse, uma vantagem, né? Não fala em vantagem. Baixa o interesse, sentimento pessoal, coisa parecida. Tá certo? E aqui a 12, letra C de casa. Por quê? Porque isso aqui é justamente o que está no código, que está no capítulo lá do código, o artigo. Certo? Artigo 321. Vamos para o 13, apenas para não passar batido, tá? O funcionário público que solicita quantia, ó, solicitar. Lembra que eu falei com você? Quantia, já grifo o verbo. Solicitar. Quantia em dinheiro para aprovar candidato à obtenção de carteira de motorista. Comete o crime de corrupção passiva. Não tem nem choro nem vela. Lembra o que eu falei? Solicitar, receber e aceitar. Beleza? Corrupção passiva. Vamos para 14. Então, aqui a resposta é a letra C de casa. Deixa eu marcar. 13. 14. Funcionário público estão efetuando um ato legal, mediante violência, um indivíduo opõe-se à execução do ato, ou seja, está se opondo de forma violenta, né? E ataca, causando lesão corporal leve em um particular que prestava auxílio aos funcionários públicos. Em que pese a oposição, o ato se executa. O indivíduo, olha só, ele faz questão de dizer que o ato se executa, porque se o ato não se executar, piora a situação de quem está cometendo esse crime. E tem uma diferença aí que você tem que botar em mente. Resistência, leia-se, violência. Desobediência, leia-se, simplesmente não fazer ou fazer o que não deve fazer. Desobedecer ordem do servidor público, beleza? Do cara que está atuando ali. Na resistência, você oferece ainda a violência, tá certo? E detalhe, você responde não só pela resistência, mas também pela lesão causada, beleza? Em cúmulo material, não é formal não, cúmulo material. Não é concurso formal não, tá certo? São 2 crimes. Não sei se você trabalha com concurso formal de crime, né? Numa conduta, vários crimes. Formal. Então, vamos lá. O que ele comete? Comete crime de resistência e também responderá pela violência, lesão corporal, que nesse caso aqui foi leve. A nossa resposta é a letra A. Vamos ver aqui. Comete crime de desobediência? Não, porque ele usou de violência. Apenas responderá pela violência? Não, ele comete resistência. D de dado. Apenas comete crime de resistência, não havendo por que se cogitar de outro crime, uma vez que a vítima de violência, lesão corporal, não se trata de funcionário público. Nada disso. Quem estiver auxiliando o funcionário público. E assim mesmo comete pelo que for da violência. Não comete crime algum. Completamente errado. Letra A. 15. Vamos para 15. A conduta de iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria constitui, olha só que interessante. Aqui, crime de descaminho é a grande diferença entre o contrabando. Vejam, o descaminho está no 334. O crime de lá está cometer contrabando ou descaminho. O contrabando é a entrada da mercadoria ou saída de mercadoria ilícita. Beleza? No caso do descaminho, é você fazer entrar sem recolher imposto. O vulgo muambeiro, que vai lá e atravessa sem pagar imposto. Mercadoria lícita. Beleza? Essa é a diferença. Aquela do facilitar é vamos botar o fiscal lá da Receita, que está lá naquele local, faz vista grossa para que aquele indivíduo atravesse sem pagar. Ele facilitou, então ele comete o crime de facilitação de contrabando de descaminho.
lá na parte que é de funcionário público contra a administração pública. Aqui eu estou de particular contra a administração pública, beleza? Então, sem mais delongas, a resposta é a letra B de bola, artigo 334. Crime de sonegação de contribuição previdenciária, aqui não falou nada de previdência. Mero ilícito fiscal aduaneiro, sem repercussão na esfera penal. Claro que é crime, né? Mero ilícito fiscal tributário, nada disso. Vai, é crime. E aqui a letra B de bola. Vamos para 16. Mais um interessante aqui, ó. A fim de evitar o cumprimento de reintegração de posse, indivíduo lança pedras contra o oficial de justiça que está dando cumprimento ao respectivo mandado judicial. Tal conduta configura o crime de desacato? Olha, é o funcionário público atuando e tem um sujeito tacando pedra nele. Isso é agressão? É resistência. Não tem nem choro nem vela. 329 nele. Beleza? Aí é o crime de resistência. Por quê? Porque está usando de violência. Tá certo? Então, 16, letra B de bola. 17. A conduta de opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo, ou a quem lhe esteja prestando auxílio, caracteriza-se o crime, eles gostam, né? De resistência, de novo. Beleza? Letra C, 329. De novo, usando de violência, lembrando o ato ilícito. Desculpa. Ato lícito do servidor. E vamos para a derradeira, questão número 18. Isso aqui é muito importante. Sobre o delito de corrupção ativa, pode-se afirmar que é crime formal, e eu já falei para você. Por que ele é formal? Se lembra lá nas nossas aulinhas? Por que ele é formal? Porque ele não precisa de resultado naturalístico. Não precisa que o sujeito receba efetivamente o valor que ele está querendo dar, o dinheiro que ele está querendo dar. Basta oferecer. Por isso é oferecer ou prometer vantagem. Beleza? É oferecer ou prometer. Por isso que muitas vezes você vê em filme, sobretudo nacional, quando o cara fala aí, quanto você quer para você me liberar? Aí o policial fala, não estou entendendo. Sabe como é que é, né? Pô, 100zinho, se eu dou 100zinho, você deixa a gente ir. Pá, já algema direto. Ali configurou corrupção ativa. O policial pegou o dinheiro? Não, porque se ele pega o dinheiro, ele comete corrupção passiva. Tá certo? Agora, se ele solicita e eu dou, eu não cometo corrupção ativa, não. Porque não está no verbo da corrupção ativa o dar. Beleza? Nem entregar. É prometer e oferecer. Beleza? Então, com isso, a gente chega ao final. Espero que vocês tenham aproveitado aí, tá? Lembrando, estamos chegando perto da prova e nós vamos trabalhar direito administrativo, que foi a demanda que o meu irmão trouxe, eu vou passar para vocês também, ok? Obrigado aí pela atenção. Quem puder, quem gostar, dá um like e ajuda aí a divulgar o canal. E eu peço desculpa pelo tempo, eu tive problema gástrico, fissurei também a costela, enfim, tive que me ausentar aí, fiquei parado aí pelo menos uns 2 meses, tá bom? Até a próxima, se Deus quiser.